Como organizadores da quinta edição do seminário Urbanismo e Urbanistas do Brasil, o quinto SUB, temos a satisfação de anunciar que nosso SUB voltou a estar em pauta. O quinto SUB acontece em outubro e se propõe a reunir quem desenvolve pesquisas sobre cidade em perspectiva histórica, trazendo ao centro dos debates um tema controverso e disperso entre os estudos urbanos, nacionalismos e urbanismos. Nele abrimos espaço para diferentes abordagens dessa temática, incentivando reflexões sobre as representações, sobre as relações de escalas pensadas a partir das fronteiras, sobre as diferentes reflexões e abordagens históricas dos nacionalismos e sobre suas interpretações historiográficas. Mas o que propõe o SUB em pauta? Bem, essa série de 4 entrevistas, uma para cada eixo temático do nosso evento, quer provocar os debates e problematizá-los a partir de indagações e reflexões de uma pesquisadora ou de um pesquisador convidado pela equipe organizadora, e que, por diferentes caminhos, nós queremos que podem iluminar as questões que colocamos em pauta em cada eixo. No SUB em pauta de hoje, nós recebemos com muita alegria Leandro Benmergui, docente do Purchase College da State University of New York e autor, dentre vários outros artigos, da Building the Alliance for Progress, Local International Encounters in a Low-Income Housing em Rio de Janeiro, e também do Making Cities Global, The Transnational Turn in Urban History. Com ele, esse amigo de longa data já, colocamos então em pauta o eixo 3, territórios, deslocamentos e projetos de nação. Nesse eixo, deslocamentos no plural e em movimento, buscando concatenar abordagens do local, regional, global e do transnacional, relacionando as distintas territorialidades. A partir desse eixo, a abertura para o novo, incluindo novas cidades e novos espaços de sociabilidade, são pensados como formas que intervêm de diferentes formas na vida urbana e no fazer-se da cidade. Então, Leandro, para a gente começar a nossa conversa, a gente gostaria de ouvir de você um pouquinho sobre a sua trajetória de formação, suas pesquisas, e a pergunta para isso poderia ser bem direta. Como os deslocamentos percorrem a sua trajetória? Seria possível dizer que uma transposição de fronteira faz tanto parte da sua trajetória quanto das questões que mobilizam a sua agenda de pesquisa? Bom, em primeiro lugar, fico muito honrado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Desculpem o meu português. E isso é uma introdução para falar de mim, né? Eu sou argentino, fiz minha carreira de História na Universidade de Buenos Aires e daí eu fui para os Estados Unidos para fazer meu doutorado. E eu fiz meu doutorado em História Latino-Americana, na Universidade de Maryland, em College Park, e depois me graduei e fiquei trabalhando aqui nos Estados Unidos. E essa experiência foi muito importante para mim, eu acho que marcou muito também minha pesquisa, né? Minha pesquisa é uma história transnacional, da habitação na América Latina nos anos 60, durante a Aliança para o Progresso. E eu acho que minha trajetória tem muito a ver com o jeito com que eu organizei essa pesquisa e meu trabalho. Para contar um pouco mais sobre isso, aqui a formação é de latino-americanista, né? E para mim foi muito importante sair da Argentina, porque não era história só da Argentina. Então, por exemplo, quando eu era estudante, entendi que a história do peronismo não era uma história do peronismo na Argentina, não uma história só da Argentina, né? Mas que tinha a ver com processos muito mais abrangentes na América Latina toda, mas também no mundo. Para mim isso foi muito importante, né, para eu pensar a experiência do Brasil durante o varguismo no México
Então, eu me converti num latino-americanista. Neste momento, que eu sou professor num college, né, aqui em Nova York, minhas aulas não são sobre a Argentina, ou Brasil, ou México, ou sobre o Caribe, né? É sobre a Latinoamérica toda. Isso tem problemas, porque tem um grau de generalidade, né, que você não consegue quando você dá uma matéria específica sobre um país ou sobre uma região, mas tem também muitas vantagens. E eu quero colocar isso aí depois para a nossa fala sobre o que a gente ganha e o que a gente perde com essa perspectiva mais transnacional que, em algum ponto, não invalida o nacional, né, ou o local, mas tem uma mirada, um olhar muito mais abrangente. Também minha formação aqui na pós-graduação foi um momento dos anos 2000 que tinha a ver também com o viés cultural na história latino-americana, né? E eu tive o prazer e o honor a honra de me formar com professores como a Bárbara Weinstein, que vocês conhecem no Brasil, com a Mary Kay Vaughan, com o Derry Williams, com muitos professores, e que era uma perspectiva para pensar as relações entre Estados Unidos e Latinoamérica de um jeito diferente do jeito que foi feito em outras décadas, né? Então, esse viés cultural permitia pensar em termos de encontros entre os Estados Unidos e a América Latina, né? E essa ideia implicava também pensar a hegemonia norte-americana e o imperialismo, mas também sem vitimizar a América Latina e dando muito protagonismo aos atores sociais latino-americanos. Além disso, a história cultural permitiu, no meu caso, pensar também na construção de discursos, né? E mais propriamente falando da história da habitação e do urbanismo, colocar dentro de um contexto que, no meu caso, era dentro da Guerra Fria, né? Talvez a gente não pensaria em nossas cidades nos anos 40, 50, 60, 70, dentro do contexto de Guerra Fria, né? Mas, desde os Estados Unidos e pensando, colocando a cidade latino-americana no contexto da pós-guerra, no contexto pós-revolução cubana, no contexto das políticas, a geopolítica dos Estados Unidos na região, a ideia da modernização, a ideia do desenvolvimentalismo me permitia para mim fazer uma história transnacional que colocavam o Rio de Janeiro, no meu caso, e Buenos Aires dentro de um horizonte muito mais abrangente que o análise específico do Rio de Janeiro ou de Buenos Aires. Falando disso, também queria dizer que há um privilégio, né, também de trabalhar nos Estados Unidos e tem a ver com as condições materiais de pesquisa, né? Eu sou muito privilegiado e afortunado de trabalhar em um contexto onde foi possível para mim contar com bolsas e com dinheiro para fazer uma pesquisa que implicava trabalho de arquivo nos Estados Unidos, em muitas cidades como Washington, como em Maryland, Nova York, no Brasil e na Argentina. E isso foi possível porque eu tive o apoio material para fazer isso. Que não é muito fácil não, e que também queria deixar aqui para pensar como é que a gente pode e deve fazer um trabalho transnacional colaborativo, onde distintos pesquisadores que não têm esse privilégio ainda consigam fazer isso, né? E eu acho que tem a ver com pensar em colaborações
entre colegas, né? Queria deixar isso aí. Então, no meu trabalho e agora na minha vida também, eu estou percebendo que eu não sou de um lugar só e que também estou indo para São Paulo quando o Fernando me convida, para o Rio de Janeiro, para Buenos Aires. Enfim, a minha vida, a minha experiência também é muito transnacional. E eu acho que isso informa, que isso organiza também minhas perguntas e meu olhar. Então, Leandro, agora a gente gostaria de provocar um pouco mais sobre a temática do eixo. A partir das suas pesquisas e estudos, seria razoável afirmar e identificar uma contradição ou tensão entre as pautas locais, nacionais, e os projetos de nação concorrentes? Seria possível dimensionar desdobramentos para a vida urbana de projetos de abrangência internacional para as habitações na América? Ótima pergunta. Ainda estou tentando responder isso, né? Eu acho que isso tem níveis diferentes que tem a ver com o teórico e o metodológico também, né? Para mim, a história transnacional e também comparativa, né, me levou a tentar pensar como é que a vida nas cidades, as ideias sobre as cidades, a experiência urbana, não é só uma questão que acontece em cada cidade, né? Mas como é que pode acontecer em outras cidades e como é que faz parte de processos e de circulações mais abrangentes. Isso não quer minimizar a questão nacional, de nenhum jeito, né? A questão nacional é muito importante, né? Porque é a nação, o governo federal, mas também os estados e as municipalidades que têm poder de decisão sobre a territorialidade, sobre a população. Mas o que eu acho é que a historiografia também foi muito condicionada pela ideia da nação, né? Então, os historiadores tiveram que responder à história dentro dos processos, dentro das periodizações que tinham a ver com as necessidades de uma nação em cada período histórico. Talvez sair da Argentina, para mim, e chegar ao Brasil como estrangeiro, né? Eu não me acho, nem poderia pensar sobre o meu trabalho como um brasileirista, né? Ainda que trabalho muito sobre o Brasil, que amo o Brasil, mas ser um brasileirista é muito mais trabalho do que eu poderia fazer. Eu acho que pensar nesses encontros, nessas circulações entre cidades, para mim, me permite pensar o local em cada lugar, num momento particular da história da América Latina, e colocar a questão nacional com a especificidade toda, mas não como uma reafirmação de uma exclusividade de processos que só aconteceram em nossos países ou em nossas cidades, né? Então, para mim, um pouco trabalhar com esses limites que foram impostos para pensar a história nacionalmente. Eu gosto muito de não ficar muito constrangido por esses limites, né? Com os problemas, os acertos e as dificuldades que isso tem a ver. Mas, para mim, Rio de Janeiro tem uma especificidade que é muito diferente de Buenos Aires, mas que também, nos casos que eu trabalho, e assim também foi como eu metodologicamente organizei minha pesquisa, fizeram parte de circuitos, discursos imaginários
nos anos finais dos anos 50, 60 e 70, que tem a ver com Buenos Aires, Rio de Janeiro, Lima, Peru, Caracas, Venezuela, Bogotá, Colômbia, Porto Rico e os Estados Unidos também. Então, para mim, o que o transnacional traz não é uma crítica sobre a nação ou um desacreditamento da questão nacional. Muito pelo contrário. Mas é colocar outras perguntas que possam adiar as perguntas que outros pesquisadores no Brasil e na Argentina fazem, né? Eu acho que essa é uma das riquezas de pensar transnacionalmente. Então, eu acho que é uma questão teórica e uma questão metodológica. Depois a gente pode falar dos problemas, né, de fazer esse trabalho metodologicamente, né, como falar de tudo sem falar de nada, quais são as coisas que... aonde que a gente coloca o foco, quais são as coisas que vamos perder por fazer uma história que precisa de algumas generalidades, né? Se nosso trabalho é deixar todo mundo conforme, se colocar novas perguntas aí para pensar, mas eu acho que é importante, né? Sair da questão nacional como um marco para pensar a história. E, novamente, isso não implica minimizar a importância dos processos políticos de cada país, né? No meu caso, o varguismo, o pós-varguismo, a ditadura militar. Na Argentina, a mesma coisa, né? Que é muito importante. Como fazer esse trabalho com muito respeito ao trabalho que é feito pelos meus colegas argentinos e brasileiros, né? Que seria muito fácil, desde os Estados Unidos, não prestar atenção. De fato, é muito difícil, né? Trabalhar com 3 historiografias diferentes, respeitando o trabalho de todos os colegas, se que é feito honestamente. Eu acho que essa questão do desafio teórico, Leandro, eu queria te ouvir um pouco mais, pensando no seguinte, no transnacional, você teve uma iniciativa nos Estados Unidos da Associação Nacional dos Historiadores de fazer um edital para desafiar os colegas a trabalharem nessa perspectiva, né? Existiu isso, eu não lembro exatamente em que ano foi, mas existiu. E provavelmente, para responder a isso, vocês tiveram que internamente aí tomar algumas decisões, deixar algumas coisas de fora e dilemas teóricos ali se colocaram. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse processo. Eu fiquei muito curiosa quando eu vi que houve um edital para provocar isso, né? Exatamente essa função. Queria te ouvir um pouco. Não, é super importante, porque a história aqui também é muito nacional, né? Estou pensando em algumas questões. Minha mentora, Bárbara Weinstein, também foi presidente da Associação de Historiadores Americanos, né? E isso faz parte também de um reconhecimento do lugar dos historiadores americanos e não americanos que trabalham aqui nos Estados Unidos sobre as pesquisas, né? Ásia, África, América Latina, além dos Estados Unidos e da Europa. Também tem a ver, e isso vou reconhecer sempre, o interesse dos meus colegas aqui americanos pelos processos que acontecem na América Latina, que ajudam eles também a pensar nos Estados Unidos. Essa história já começou também faz muito tempo, especialmente na história urbana, para pensar as conexões entre os Estados Unidos e a Europa, né? Como as políticas da Belle Époque nos Estados Unidos e a era do reformismo progressista tinha a ver com as reformas urbanas na Europa, né?
também sobre habitação, o livro muito importante, que já não é recente, da Nancy Quag, né, pensando a questão da propriedade privada e habitação também nos debates nos Estados Unidos, na Europa, mas também no Sudeste Asiático e América Latina. Enfim, há muito interesse, eu acho, aqui em pensar não somente o lugar dos Estados Unidos no mundo inteiro, né, mas também como foi que o mundo também reformulou as políticas públicas ou outros processos históricos nos Estados Unidos. E aí há muitos exemplos, né? Por exemplo, pensando na política habitacional, estou falando da minha pesquisa, né, e outras pesquisas relacionadas, né, como a ideia, por exemplo, do desenvolvimento comunitário, que foi muito importante dentro das Nações Unidas, muito importante para agências norte-americanas no exterior, como essas experiências voltaram logo para os Estados Unidos nos anos 60, principalmente no governo do Lyndon Johnson, né, e o programa deles da guerra contra a pobreza, e como foi que essa experiência de habitação e de desenvolvimento comunitário foi utilizado depois em bairros ou comunidades negras ou indígenas dos Estados Unidos, né? Como o outro dentro dos Estados Unidos foram esses outros atores sociais. Então, eu quero dizer que não é somente o interesse dos historiadores norte-americanos em pensar, eu acho, o rol dos Estados Unidos no exterior, mas também como foi que essa experiência, esses encontros no exterior voltaram para os Estados Unidos. Claro, como todo campo disciplinar, tem as resistências e os debates, né? Mas enquanto eu acho que é muito mais interessante que tem na historiografia norte-americana muito interesse nessa história cultural. Tem muitas posições agora nas universidades que são de os Estados Unidos no exterior, né? Posições assim para professores. Então, uma vontade de também descolocar, de problematizar a questão nacional. Eu acho que isso também tem a ver com o momento político, de pensar, problematizar a questão da excepcionalidade norte-americana, né? Então, nesse sentido, a questão da a diáspora africana, né? A questão da escravitude, é muito importante aqui também para desmistificar paradigmas históricos que tinham a ver com a formação da disciplina dentro do contexto da formação do Estado Nacional norte-americano, né? Esta ideia da conquista do Oeste, né? A invisibilidade de outros atores como mulheres, indígenas, latinos, os escravos, enfim. Então, eu acho, agora não estou falando só ao nível nacional, mas a nível político, não só a nível dos historiadores, mas ao nível político, tem muitas resistências agora nesse momento que está muito puxado politicamente, né? Então, falar dessas coisas também agora é recebido com muita ansiedade e reação, né? Que essa é uma história que é antipatriótica, que é uma mentira, que é uma história que coloca o foco no ódio, enfim, como se problematizar a história dos Estados Unidos fosse antipatriótica, né? Então é interessante como a história ainda é parte dos combates sobre o presente político e o passado, né? Pegando um pouco carona nisso que você acabou de nos contar, uma das preocupações que me causa muita curiosidade é como existe um vocabulário próprio para determinado tipo de abordagem, sobretudo nos Estados Unidos.
Então, hoje você começou falando de que você tinha uma preocupação com o transnacional e os encontros. E eu queria te ouvir um pouco, como é que essa organização teórica, metodológica, de uma abordagem transnacional traz consigo um vocabulário. Como é que a gente opera nos Estados Unidos alguns conceitos que acabam virando expressões linguísticas para dizer para qual lado da narrativa histórica a gente está indo? Quer dizer, você acabou de contar de que existe um movimento querendo dizer que esse tipo de história transnacional ou não focada na história nacionalista, ela é a história do ódio, a história do conflito, a história da desesperança, enquanto os ultranacionalistas se colocam como sendo aqueles que apaziguam, da serenidade. Fazer história transnacional é provocar, então, um tipo de desarranjo dessa narrativa celebradora, certamente. Mas como é que a gente pode abordar e perceber que esses vocabulários estão também trazendo reflexões novas, talvez para o campo, e, sobretudo, como é que essa estrutura de nação se coloca a partir dessa possibilidade vocabular? Isso era uma coisa que Bárbara sempre chamava atenção no período que eu tive com ela aí nos Estados Unidos, que existem expressões que vão mostrando a abordagem metodológica que a gente quer fazer. Não, primeiro, não vou generalizar, né? Minha perspectiva teórica e metodológica tem a ver com meu momento formativo, que no vocabulário tem muito a ver com essa ideia que você falou, que eu falei do encontro, né? E eu estou trazendo essa ideia que foi muito importante em um livro que se chama Close Encounters of Empire, que é a história cultural das relações entre Estados Unidos e Latinoamérica, que é um livro que já deve ter 20 anos, gente, o tempo passa, do Gilbert Joseph, Catherine Legrand e Ricardo Salvatore, que pensa a questão dos Estados Unidos e da América Latina como um momento de encontro, né? Essa ideia vem da crítica cultural, e isso é bem interessante, né? Que a gente na história já está tomando também um vocabulário de outras disciplinas, como a crítica literária. Esse conceito é da Mary Louise Pratt, do ano 91, 92, eu acho. Ela trabalhava outra coisa, né? Que era um encontro durante a conquista entre Europa, os colonizadores, e Atahualpa, em Peru. Mas o que acho que é muito interessante é essa ideia de hibridação. O que acontece num encontro, né? Da transculturação. Eu acho essa ideia super interessante no meu trabalho. Por quê? Porque consegue sair de uma ideia de imperialismo e hegemonia como um projeto que vem do norte, acabado, e que é implementado no sul, né? Falando norte e sul. Coloca o foco na negociação, nas resistências, nas apropriações e no que acontece aí, né? É um momento muito interessante. Então, dá muito protagonismo também à América Latina, ou talvez coloca o acento em distintos atores da América Latina. E ao ser cultural também ajuda a pensar em questões mais abrangentes, que não seja somente uma história militar ou das relações diplomáticas, né? Para mim isso é importante. Por exemplo, quando eu faço arquivo nos National Archives em Washington ou em Maryland, eu tenho um plano na planta de uma casa feita pela Coab Guanabara nos anos 60. Para mim isso é uma fonte. Tem muita informação, né? É a imaginação de um técnico brasileiro que fez isso com a aprovação dos técnicos norte-americanos. Nas conversas você percebe que talvez o técnico norte-americano achou isso muito mais interessante do que ele achava inicialmente, né?
Então, que nesse papel, nesse plano, nessa planta, tem uma troca de ideias, que é o encontro dessas configurações. Nesse sentido, também, o acento não nas grandes diplomatas ou embaixadores, né? Por exemplo, o foco é nesse segundo nível de técnicos que se encontram, que são parecidos, que vão jantar à noite, né? Que compartilham problemáticas, que tem um chefe lá em cima que é chato, que compartilham admiração, o amor pela disciplina, que sejam muito parecidos enquanto eles têm que resolver um problema pontual no terreno, né? Vamos fazer a canalização aí do rio, aqui ou lá, né? Então é muito mais, eu acho que essa perspectiva permite dirimir esses encontros como importantes, não como anedotas. Não é que sejam anedotas, não, há um mundo aí de resolver questões, que cada um tem sua agenda, que cada um tem um jogo aí, de puxar e pular pelos interesses próprios. Não sei se dá para entender isso, estou inventando em português, né? Mas tem essa troca. Então, aí tem um assunto de transculturação. Isso não nega a questão da hegemonia, né? É muito diferente ser um agente da Fundação Rockefeller ou trabalhando como a Michele Dias, aqui presente, trabalhou sobre o IBEC, né, a empreiteira da família Rockefeller, que fez trabalhos na América Latina, e o que eles conseguiram fazer, né? E se posso falar mais uns minutos, isso eu acho que também é muito interessante na questão metodológica. Uma coisa que eu estou pensando também, que eu acho que a Michele também achou isso aqui nos arquivos, que é o que a gente faz com todos esses projetos que nunca foram feitos, né? Porque tem muitos projetos que levaram muitas conversas, muitas trocas de documentos, muito dinheiro em advogados, em contatos com o governo local em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Buenos Aires, né? Uma questão também não vou falar de corrupção, mas de lobby, né? Que não levaram a uma materialização de um projeto concreto. Será que nós, historiadores, temos que fazer a história do que aconteceu? Como é que a gente faz uma história do que não aconteceu? Porque na história da habitação é muito caro o investimento, né? Fazer um investimento num projeto a grande escala de 3.000, 5.000, 2.000 unidades. Não aconteceu muitas vezes. Aconteceu algumas. Mas você no arquivo encontra muito material. Então, como é que a gente faz? Isso é uma pergunta metodológica, né? Será que a gente tem que fazer isso? Não sei, Fernando, desculpa, mas a leitura do seu livro, Arquitetura Evanescente, me faz pensar muito nisso, né? Como é que a gente faz com aquilo que não está mais? Ou com aquilo que nunca foi? Mas tem uma história atrás, né, disso. Não sei se dá, mas há uma história. Eu, como pesquisador, puxa, passei 10 dias pesquisando dia por dia essa troca. Levou para a construção do projeto em Buenos Aires? Não. Ao final acharam que a corrupção, que o governo, que a troca, instabilidade política, inflação. Será que eu posso escrever uma história disso? Será que é só um blog? Né? Como que eu faço como historiador? Porque tem muito material. Perfeito. Sabe, Leandro, eu acho que a tua resposta é muito interessante e ela coloca em perspectiva também uma outra coisa que, particularmente, acho que interessa para nós no evento, que é a possibilidade de como o nosso trabalho imagina nações, cidades, e aí o urbanismo como algo que se viabiliza muitas vezes construindo, mas uma grande parte fica em ideias, fica em projetos. Então, olhar para esses projetos não feitos também é uma maneira de olhar para os projetos de nação que talvez não vieram, né?
Eu sei que você tem um pouco essa abordagem também no seu trabalho. Se você quisesse comentar um pouco sobre isso, né, dos projetos de nação que se pretendeu e não conseguiu. Eu acho que a gente trabalha, né, quando você, na perspectiva, inclusive, de latino-americanista também, com vários momentos em que se procurou um projeto de desenvolvimento, ou de construção, ou de nação, e que ele foi interrompido. Então, é difícil, não? Fazer projeto daquilo que não virou 100% matéria, mas isso não significa que a gente não tenha perspectiva política ampliada, certo? Não, sem dúvida. E aí a gente coloca o foco em certos momentos históricos que são importantes, né? No seu trabalho, Fernando, você trabalha esses encontros e circulações entre os arquitetos brasileiros e os arquitetos norte-americanos na Filadélfia, no momento da formação não somente da disciplina da arquitetura na América Latina toda, mas também qual era o rol da arquitetura no Brasil, né? Também. Então, como é... Eu acho que essa é a riqueza, né? Que no encontro do outro também tem a ver com a formação do pensamento sobre a identidade própria, né? E eu acho isso importante pensar relacionalmente, né? A questão da identidade, os debates sobre a identidade, seja a arquitetura brasileira, né? A cidade brasileira, o projeto sobre nação brasileira, ou Argentina, né? Que tem a ver, eu acho que isso é formado transnacionalmente, que tem é relacional, né? A gente é porque não é isso outro. E na prática você tem profissionais, o que a gente fala, voltando à sua pergunta anterior, do vocabulário, né? Os expertos, né? Os profissionais, né? Circulando, eles viajam, eles leem muito, se apropriam, tentam transformar, traduzir, modificar, né? Mas ninguém trabalha isoladamente dentro do próprio carteirão, do próprio lugar, né? Está sempre com o olho do outro lado. Então, por isso eu acho que metodologicamente a gente tem que fazer um trabalho que seja comparativo e transnacional. Então, eu acho que em cada momento importante que a gente trabalha, sempre está o estado informação, né? O estado está sempre em informação, né? Quem são os cidadãos, quem vão ficar dentro, né? Se o favelado vai ter direitos ou não vai ter direitos, se a moradia por em cima da cota no morro é tão informal como a Casa do Marinho por em cima da cota, né? Como é que a gente define informalidade? Quem fica, quem não fica, quais são os direitos, quem vão ficar com menos direitos. Eu acho que tem a ver com projetos de nação o tempo todo. Mas essa resposta é muito general. No meu período, eu trabalho o período da pós-guerra, né, que é um momento importante na definição do Estado nacional latino-americano, né, com os projetos de desenvolvimento, diferente tipo, né, seja autoritário, seja populista, mas esse momento na América Latina de a possibilidade iminente de uma modernização, né, que vai permitir os países sair do momento tradicional, levar os países a uma industrialização acelerada, como no caso do Brasil, na Argentina, México, né? Uma esperança que vai durar esse arco, né, do que fala Gorelick, que leva 20 anos, dos 50 até os 70, até que a gente depois aprende que não vai ser assim, né? Mas é um momento muito importante. E esse momento importante tem a ver com outros processos, que é a esperança,
a vontade, a ansiedade de que o conhecimento científico, tecnocrático, objetivo, neutro, né, vai levar, ao ser aplicado às políticas públicas, vai levar um melhoramento da sociedade em geral, né? E eu acho isso muito interessante, não? Isso é muito geral, mas tem diferentes momentos. Seja dentro do que o Guillermo O'Donnell falou do momento burocrático autoritário, mais populista, mas tem um momento que cifra a ideia de desenvolvimento, né? Então, aí tem a ideia de nação. Qual é a nação? Quem vão ficar dentro? Qual é o rol do Sudeste brasileiro? No momento, né? Estou pensando na Sudene. Os 60 é uma década muito transnacional. Talvez eu estou romantizando o meu período histórico, né? Mas é um momento de muitos fluxos, de configuração de agências internacionais, o Centro Interamericano da Habitação na Colômbia, a Organização dos Estados Americanos, a Sociedade Interamericana de Planificadores em Porto Rico, todos os congressos pan-americanos de habitação. Fernando já trabalhou desde os começos do século XX, né? Mas que mas há uma aceleração dos tempos históricos. E não somente isso, desde o pensamento técnico também, essa necessidade de sistematizar e estandarizar, né? Você encontra nos documentos tábulas, uma linguagem super específica, mas essa vontade de fazer os mundos locais e nacionais inteligíveis, compreensíveis para a indústria da construção, para os futuros investidores, aqueles que vão investir na América Latina, para ter voltando, Fernando, ao seu ponto, um vocabulário universal, né? Então, o tijolo é como? Né? Quais são as medidas? Como esse tijolo é equivalente ao tijolo aqui na Bolívia, no Equador, né? Na Colômbia. Tem que ser um tijolo só, né? Vamos modular. Vamos pensar na prefabricação. Vamos tentar facilitar a indústria da prefabricação. Vamos investir nisso. Finalmente não deu, né? Porque é melhor, na América Latina, trabalhar com pedreiro ou com albañil, né? É mais econômico, mas havia essa vontade. Eu acho que a Michelle também encontrou isso, né? A questão da prefabricação e como foi levada, e como é uma história também de algo que não aconteceu. Mas tem essa vontade de universalizar uma linguagem que possa ser inteligível globalmente. Enfim, eu acho que não estou respondendo a questão. Diante das perspectivas relacionais que a gente tem na história, por exemplo, a história global que está aí, que está sendo bastante comentada. Então, eu queria saber um pouco mais sobre como que você vê essas questões entre o transnacional e o global nos Estados Unidos, ou numa perspectiva da América Latina, né? Novamente, eu acho que tem a ver com uma questão teórica e metodológica, né? Como a gente faz o trabalho, como a gente pensa as perguntas, que a gente ganha respondendo algumas perguntas que a gente não consegue responder. No meu trabalho, seja transnacional, comparativo, global, é somente possível porque eu estou trabalhando com o que já foi feito pelos meus queridos colegas que trabalham no Brasil e na Argentina, né? Senão eu não conseguiria. Que tem a ver com problemas nacionais, com problemas locais, municipais. Aí eu vou trazer novamente o artigo da Bárbara Weinstein, que foi traduzido no português, né? Não lembro o título completamente, mas o viés cultural na história, ou transnacional na história, né? E tomara que a Bárbara não escute isso que eu vou falar agora, mas no final do artigo dela, ela fala sobre uma defesa de uma tese de doutorado que a mesa estava... O debate era se
a tese era História Cultural ou Transnacional, né? Bom, eu não sei se acabar com o mistério, mas essa era a defesa da minha tese. e aí no artigo a própria fala, não excludente, né? São as duas. Porque a gente, o tempo todo, tem uma pergunta comparativa na cabeça, né? Por que não foi assim? Por que foi do outro jeito? Só que a gente não trabalha sobre a contra-hipótese, né? A gente trabalha com o que aconteceu. Mas por que Brasil e Rio de Janeiro é diferente de Buenos Aires? É muito diferente, é muito difícil para mim fazer uma história comparativa entre Buenos Aires e o Rio de Janeiro. Porque são duas cidades muito diferentes, com processos políticos, culturais, sociais e econômicos muito diferentes, né? O Lacerda, o primeiro governador do estado da Guanabara, quando a cidade muda para Brasília, né? As questões particulares do Rio de Janeiro são muito diferentes. Eu trabalho com a construção da Vila Kennedy, Vila Aliança, Vila Esperança e a primeira gleba da Cidade de Deus, que foi financiada pelo USAID, né? A Agência dos Estados Unidos pelo Desenvolvimento Internacional, que é uma instituição de Guerra Fria, claramente. Na Argentina é outro projeto, é outro linguagem arquitetônico, né? Não são casas individuais, é um projeto que segue o Team 10, dentro, que é o final do movimento modernista, né? É outra linguagem, seguindo o que foi feito pelo Candilis na Europa, outra coisa, totalmente diferente. Mas financiada não pela USAID, mas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então é muito diferente. O que tem a ver esses dois casos, né? Se eu faço uma história comparativa, no estrito sentido de comparar variáveis, uma a uma, isso foi assim, não é muito comparável. E não acho muito interessante também, não, né? Para passar muitos anos trabalhando nisso. Então, os dois casos formam parte de consultores internacionais, de uma maneira de pensar a modernização, de pensar a domesticidade, de pensar a família, de pensar o rol do trabalhador social, de pensar o espaço doméstico, seja uma casa individual, seja num apartamento, forma parte dos circuitos do capital norte-americano e do capital global, né? Os investimentos. Forma parte de economistas, forma parte de consultores, forma parte de muitos circuitos que vão além da Buenos Aires e do Rio de Janeiro. E, em muitos casos, que vão do Rio de Janeiro para Buenos Aires, do Buenos Aires para Lima, do Lima para, enfim, Bogotá, Nova York, sei lá. Então, isso que tem em comum, né? Tem um imaginário, tem discursos, tem o modo de pensar a modernidade, o modo de pensar a transição entre o tradicional, rural, e o moderno urbano, né? Seguindo as ideias das teorias da modernização, do funcionalismo estrutural, ou ainda as teorias do dependentismo. Então, esses casos, comparativamente, talvez não sejam, tomando variável por variável, comparativos, mas dentro de um contexto mais abrangente de circulação, para mim é um universo que é muito comparativo. E as pesquisas de outros historiadores mostraram isso também, né? E não é somente entre Sudamérica e Norte-América. Tem europeus trabalhando. Tem o Padre Lebré, da França, chegando para São Paulo, né? Tem essa ideia do reformismo católico europeu, pensando o espaço, pensando a ideia do desenvolvimentismo. Tem os Corpos da Paz nos Estados Unidos. Esses Corpos da Paz eram meninos que acabavam de se graduar da universidade e chegavam para a favela do Rio de Janeiro. Eram eles agentes do imperialismo?
muito provavelmente. Mas também o que eles fizeram era uma agenda que não era dentro dos interesses dos Estados Unidos, né? O Tony Litz, o grande sociólogo sobre o Rio de Janeiro, que não foi muito reconhecido nos Estados Unidos, ele casou com a Elizabeth Plotkin, que nesse momento ele conheceu uma favela e ela era era muito nova e estava dentro dos corpos da paz, né? Então, eu estou trazendo esse exemplo para falar que é muito mais complexo falar esses encontros, essas circulações, né? E aí você encontra corpos da paz na África, em Ásia, no contexto pós-colonizador, no contexto da independência da África e da Ásia, então tem muitos entrecruzamentos, né? E aí, claro, a gente tem que colocar no foco no que é particularmente específico em cada caso, sem minimizar a questão nacional, que é super importante, novamente. Mas a gente está, assim, encaminhando para o final, fazendo uma última pergunta, talvez um exercício que não sei se todo historiador gosta de fazer, né? Muitos que eu conheço não gostam, que é de futurismo. Pensar sobre a agenda futura. Acho que essa é uma provocação que a gente está fazendo em todos os Sub em Pauta, tentando, talvez, antecipar um pouco questões que possam ser desafios, ou que a gente não respondeu ainda, né? Ou que estão aí para serem explorados. Então, uma agenda futura, o que você destacaria como possibilidades de uma agenda para a questão urbana, em perspectiva histórica, pensando que lugar esse recorte nacionalista poderia ter, que lugar a história cultural junto com a história urbana, porque foi algo que você trouxe bastante hoje aqui, que lugar o encontro dentro dessa complexidade que você desenhou aqui, que lugar isso poderá ter? O que está aberto para a agenda próxima aí das nossas pesquisas? Eu acho que há um nível de trabalho incrível em nossos países, né? Em cada país, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Buenos Aires. Tenho o privilégio de trabalhar com muitos colegas. Eu estou muito agradecido com vocês, com o Fernando, pela abertura, né? Por me permitir encontrar esses mundos e esses espaços de diálogo. Eu acho que agora tem um momento na historiografia da América Latina que é muito interessante dentro da história transnacional, porque ainda há muitas perguntas, porque eu acho que desde a América Latina tem muitas perguntas que a gente dentro dos Estados Unidos não consegue responder ainda, né? Por exemplo, o rol da CEPAL, né? Colocar mais o acento dentro, pensar a Aliança para o Progresso mais como uma iniciativa que vem de Sudamérica e que foi uma resposta dos Estados Unidos, só para falar da minha pesquisa. Enfim, o que eu queria dizer é que eu acho que dentro do contexto difícil que a gente está vivendo agora, né, que a pesquisa é difícil, viajar é difícil, né, já é um privilégio, aparentemente nossos financiamentos não são para nos ajudar, mas para boicotar nosso trabalho, né? Eu penso muito nas colaborações e eu acho que isso é chave para fazer a história que a gente faz. Eu acho que temos que pensar não somente em nossos espaços em particular e em nosso reconhecimento particular, mas em como trabalhar em pós do conhecimento, enfatizando as colaborações. Como assim? Compartilhando arquivos, abrindo os arquivos, né? Eu fiz uma pesquisa aqui, tá? Não precisa viajar, eu coloco tudo isso à sua disposição. Aí você coloca uma nota de rodapé, me reconhece, tudo bem. O arquivo é de ninguém, né? O arquivo está aí esperando. Então, eu acho que a gente tem que pensar desse jeito. Para mim é importante receber colegas
do Brasil, da América Latina, difundir o trabalho, né? Então, não sei muito sobre a agenda. Eu acho que a questão transnacional e global vai ter muito, por ainda alguns anos ainda para fazer. Não acredito que a história já tinha sido sintetizada e a narrativa estabelecida. A gente tem muitos momentos de encontros e congressos para continuar discutindo isso. Acho que não é momento de fechar, é momento de abrir, né? Nem territorializar o campo. Essas são questões de narcisismo disciplinar. Eu acho que a gente tem que abrir, tem que compartilhar, tem que escutar o outro e colaborar. E a outra coisa que é muito difícil é a questão da língua, né? Como a gente faz quando eu preciso trabalhar em um arquivo na França, não sei, eu não falo francês, né? Então, quais são as formas que a gente vai trabalhar em grupos para facilitar tudo isso? Não sei, então não sei qual a agenda. Talvez o que eu estou tentando colocar aqui para pensar, temos que pensar como colegas e amigos, como facilitar nosso trabalho, porque a gente tem agendas de trabalho muito parecidas. A gente pode ter uma publicação mais aqui, mais lá, mas eu acho que a gente compartilha as mesmas perguntas, interesses e amor e paixão pela história. Talvez seja utópico, mas ainda acredito no nosso amor por o que a gente faz. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada pela presença. E o que a gente queria dizer também aqui no finalzinho é que a 5ª edição do Seminário do Urbanismo e Urbanistas no Brasil, o 5º SUUB, é a primeira organizada por 2 grupos de pesquisa sediados em departamentos de História, Cidade, Arquitetura e Preservação em Perspectiva Histórica, o CAP, da Unifesp, e o Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade, o CIEC, da Unicamp. Acontecerá de modo híbrido nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2022 e terá como sede a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, localizada em Guarulhos. Para mais informações sobre o evento e acompanhar as nossas atualizações, os canais, a gente tem o Instagram, que é @sub.5, e o Twitter, que é sub_5 romano UV. Ok? Até mais!